Abra sua Bíblia no capítulo 9 de Romanos outra vez. Se você pegar no capítulo 9, a partir do verso 13 que nós comentamos ontem, nós vamos ver vários binômios. Eu não sei se é a palavra certa que eu devia usar, mas é alguma coisa que está em contraste. Por exemplo, eu falei ontem sobre amei Jacó e eu odiei ou aborreci Esaú. Então eu diria que o amor está para misericórdia nos versos 16 e 17, assim como o ódio está para endurecimento. No verso 22, aliás, no verso 21, o ódio está para vaso de honra, o amor está para vaso de honra, assim como o ódio está para vaso de desonra. No verso 22 está, o amor está para salvação, assim como a outra, o lado ódio para perdição. Vasos de misericórdia e vasos de ira. Vocês precisam aprender a trabalhar com isso. É muito interessante ver essas coisas contrárias, né, em várias palavras diferentes. E nesta noite eu quero ler apenas este verso aqui, que eu vou trabalhar um pouquinho nele só. Que diremos, pois, o 22, que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com paciência prolongada os vasos de ira, preparados para a perdição. Senhor, me ajuda. Tu sabes, para nós, quanto é difícil tratar dessa matéria. Dá-me graça de falar o que é certo. Dá-me graça de falar de um modo correto. E abre os entendimentos dos meus irmãos, assim como o meu também. Em nome de Jesus, amém. Eu vou falar rapidamente relação entre ira e ódio em nós, os seres humanos. É rápido esse ponto. Nos seres humanos, ódio e ira estão intimamente ligados. Neles, nos seres humanos, o ódio é uma manifestação positiva que gera necessariamente a vingança. O segundo é consequente do primeiro. Em outras palavras, a nossa ira é o resultado do ódio que temos em relação às pessoas pelo que elas nos fizeram. Em ambos os casos, ódio e ira, podemos ver ações que são feitas pelos homens. E as razões das ações deles estão nos homens. O ódio é mais duradouro que a ira e é mais penetrante do que ela. O ódio pode ser perene, enquanto que as manifestações da ira são geralmente ocasionais e pontuais. Mas o ódio dura muito tempo. Eu conheci uma mulher numa igreja minha onde eu pastorei, eu nem conto aqui de onde é, porque tem alguns que são de lá. Tinham matado o pai dela. E ela ficou extremamente odiosa. Ela queria esganar o cara, isso já é ira. Queria esganar o cara. E ela ia na cadeia toda semana ver o assassino do pai dela. E eu conversei muitas vezes com ela. Falei, fulana, é Mariazinha. E era mesmo. Fulano, você precisa aprender a lembrar que por detrás há um Deus que é justo e Ele vai na hora devida dar a paga, dar o troco. E ela disse, não, mas nós precisamos ver esse homem preso, olha, já estava preso, precisamos ver esse cara sofrer, precisamos ver. E eu fiz isso várias vezes. Deus sabe que eu estou falando aqui é verdade. E ela vinha no meu escritório na igreja e derramava a sua
não só tristeza, a sua ira, porque ela odiava aquele homem. Isso por muito tempo, anos. E eu fiquei lá 4 anos. Um dia ela chegou feliz da vida lá no meu consultório. Eu falei: Dona Mariazinha, o que aconteceu? Ele morreu. O ódio dura muito tempo. Se você não cuidar dele, você vai ficar odioso ou odiento por muito tempo. E nem sempre você pode manifestar a sua ira, mas o ódio machuca você, corrói você. Mas em geral, a ira vem em decorrência do ódio. O ódio é o motor da ira. Um é consequente do outro. O ódio gera o desejo de despertar, de despejar toda a fúria contra aquelas pessoas que nos ofendem. Os homens manifestam a ira àqueles que eles odeiam. Nesse caso, tanto o ódio quanto a ira do ofendido tem a causa no ofensor. O ódio é percebido quando os seres humanos não conseguem amar algumas pessoas, e a ira é a expressão de um ódio manifesto. O ódio e a ira são irmãos gêmeos nos seres humanos. Não existe um sem existir o outro. Deixa-me ver agora um pouquinho a relação entre ódio e ira, agora em Deus. Eu vi rapidamente ódio e ira, a relação deles nos seres humanos. Ódio e ira em Deus. Não existe nenhuma conotação necessária entre o ódio e ira em Deus. Ele pode irar-se sem que tenha ódio de uma pessoa. Eu era objeto da sua ira. Você também nasceu como objeto da ira divina. Você e eu éramos filhos da ira. Mas um dia Ele livrou-nos da sua ira. É porque Deus me amou. É porque Deus amou você. Que a ira não precisou cair sobre você. Algumas verdades neste ponto. Primeiro, o ódio em Deus tem uma causa desconhecida. Eu já disse ontem, vou repetir algumas ideias. Mas a ira tem uma causa conhecida. Eu não sei a razão pela qual Deus resolveu odiar, ou deixar de lado, ou ignorar, ou passar por alto, ou não contemplar. Eu não sei por que Deus resolveu fazer isto. E tem gente que está gemendo aí por causa disto. Mas a Bíblia disse, e eu não sei explicar porquê, eu vou ficar devendo a resposta. O que eu sei é que eu não conheço a razão última pela qual Deus odeia alguém. Está escondida nele, isso eu falei muito ontem. O ódio de Deus não tem nada a ver com o pecado dos odiados, nada. O ódio é uma manifestação soberana em Deus. Nesse caso, se quiser brigar, é com ele, não comigo. Entretanto, eu sei que a ira divina é manifestação da sua justiça. Portanto, a causa do ódio não está nos homens, mas a causa da ira certamente está em Deus. O amor de Deus é natural nele, e não é provocado por alguma coisa que existe no pecador. Ele não nos ama porque Ele vê alguma coisa boa em nós, que nos torna dignos do seu amor, ou que o atraia ao amor a nós. Como sabedoria, inteligência, bondade, beleza, etc. Mas Ele nos ama porque simplesmente, sem resposta, Ele resolve nos amar. Nós amamos as pessoas por causa das coisas que elas nos oferecem, via de regra. Você, Jonas, você catou essa moça porque ela tinha algumas qualidades, não é verdade? Muitas, não é? Nós todos assim, somos assim.
Nós amamos por causa de. E quando a razão nossa é esta, quando a razão do nosso amor está nas pessoas que nós amamos, quando você tiver 70, filha, não vai ser a mesma coisa. Se você tiver como razão a beleza dela, o encanto dela, um dia isso desaparece. Um dia as coisas ficam piores do que isso aqui. Tudo cai. Nós precisamos aprender como Deus amar a despeito de. E é isso que Deus faz com você e comigo. Deus ama a despeito do que somos e a despeito do que fazemos. Lembra que eu disse ontem que Deus tem gosto por porcaria? É isso aí. O ódio em Deus é nascido nele, mas a ira dele é resultado de uma provocação que vem de fora. A ira é a resposta de Deus a uma provocação externa a ele. Deus só se ira quando é desafiado, provocado ou ofendido. Segunda verdade, o ódio em Deus não é necessário, mas a exibição da ira é necessária. A ira de Deus é necessária e justa, porque ela é a manifestação de seu atributo de justiça, que está relacionado ao seu atributo de santidade. Deus é justo porque é santo. Deus não pode deixar de manifestar a sua justa ira, porque se Deus deixa de manifestar, ele se nega a si mesmo. Ele nega a sua santidade e, portanto, ele se nega. Entretanto, a manifestação do seu ódio não é uma necessidade nele, mas está condicionada à vontade dele. Porque eu quero, assim eu faço. Assim, o amor também é condicionado à vontade dele. Eu odeio a quem eu quero e eu amo a quem eu quero. A ira não é uma coisa feia em Deus, como alguns pensam. Alguns têm medo de falar da ira divina como se ela fosse um defeito no seu caráter. Mas sabemos, pelo ensino geral das Escrituras, que a manifestação de sua ira mostra quão justo ele é, quão santo ele é, quão diferente ele é daqueles que não exercem devidamente a sua justiça neste mundo. E quando Deus manifesta a sua ira, ele é glorificado entre os homens justos, da mesma forma em que ele é glorificado quando ele manifesta a sua misericórdia. Deus busca a sua glória entre os homens pela manifestação de todos os seus atributos. Não somente Deus é glorificado nos seus atributos graciosos. Aliás, todos nós que fomos objetos da sua graça e que vivemos neste mundo mau, queremos que ele manifeste a sua justiça para com os homens ímpios. Se você não tem este sentimento, eu duvido de que você tem noção de quem seu Deus realmente é. Lá na glória, lá no céu, quem fala isso é João em Apocalipse. Aqueles que haviam sido mortos por causa do testemunho de Jesus Cristo, eles bradam: Senhor, até quando não vingas o sangue daqueles que nos mataram por causa do testemunho da tua palavra? Senhor, até quando nós vamos esperar ver a tua justiça sendo manifesta? Se você não tem nem um pouco disso, alguma coisa está errada com você. Quando estivermos no tempo do fim, ou seja, quando este mundo estiver mostrando a maior oposição que já mostrou a Deus e mostrou aos filhos de Deus, então você quererá que ele manifeste a sua justiça. Então você verá a glória da justiça divina sendo manifesta.
e você vai ver que a glória da sua justiça é tão bela quanto a glória da sua graça ou da sua misericórdia. É necessário que nos tempos do fim, Deus mostre a sua terrível majestade, a grandeza temível da sua santidade, e que coisas que imporão respeito sobre os homens. Mas a essa altura, quando isto acontecer, os homens não mais poderão receber da sua misericórdia. A manifestação da ira traz glória a Deus, porque nela nós temos uma ideia melhor de quem Deus é. Até agora conhecemos manifestações da sua misericórdia, mas depois conheceremos manifestações da sua santidade, porque a glorificação do atributo de santidade se manifesta na sua ira. O pecado precisa ser punido, porque Deus quer ser glorificado na manifestação de todos os seus atributos, inclusive no atributo da sua ira. Assim podemos dizer, sem margem de erro, que o aparecimento, isso aqui é pesado, sem margem de erro eu posso dizer que o aparecimento do mal no universo, seja na esfera celestial e na esfera terrenal, é a grande oportunidade que Deus teve para mostrar o seu glorioso atributo de justiça. Se não houvesse pecado no mundo, você não conheceria, primeiro, o que misericórdia significa. Porque misericórdia só se entende à luz de pecado. Você não conheceria o que graça significa. Você não conheceria o que bondade de Deus significa, o que paciência, o que longanimidade significa. A queda foi um meio pelo qual Deus se serviu para que algumas facetas do seu caráter fossem mostradas. A ira é a mesma coisa. Como é que haveria ira se não houvesse queda? É para a gente pensar isto. Eu sei que a gente não está acostumado a pensar dessa maneira, mas nós precisamos aprender a raciocinar. Terceira coisa, o ódio em Deus não pode ser removido, mas a ira pode. Quando Deus resolve odiar alguém, e aqui eu estou sendo duro e difícil de explicar isto, difícil de eu compartilhar com vocês, mas não há quando Deus odeia alguém, e ainda bem que eu não sei, não há nada que possa fazer, não há nada que se possa fazer para trazer essa pessoa de volta. É uma resolução imutável de Deus. E quando Deus resolve não salvar, isto é problema dele, ninguém pode dissuadir Deus da manifestação do seu ódio. Ninguém. Entretanto, a boa nova que temos para você é que Deus pode remover a sua ira. Isso é bom demais. A sua ira, Ele tem que manifestar necessariamente. Isto é, Deus não pode deixar de manifestar ira, mas Ele pode mudar a ira dele que devia vir sobre nós, fazer cair sobre uma outra pessoa. Existe essa transferência, graças a Deus existe a transferência da ira que devia cair sobre muitos, cair sobre um só. Essa transferência é uma grande realidade, é a tal da substituição. Por isso a Escritura diz que Jesus Cristo nos livra tanto da ira presente quanto da ira vindoura. Isso é boa nova, isso é evangelho. E você não vai para os quintos dos infernos porque alguém foi lá. Isto é, alguém em vida pagou a pena, que chegou ao ponto de gritar: Deus meu, por que me desamparaste? A ira veio sobre ele, para que a ira pudesse ser removida de você. Há uma coisa importante: não inverta a ordem das coisas. Não, até isso que é sério, não
não sustente a tese de que Deus amou você por causa do que Cristo fez na cruz por você. Não. É exatamente o reverso. Cristo morreu por você, porque Deus amou você. Isso aqui pouca gente percebe. Porque eu fui amado de Deus, é que Cristo morreu por mim e consequentemente por vocês. Ainda que você fosse objeto da ira de Deus por causa dos seus pecados, Deus removeu a ira de sobre você, pecador, a fim de colocá-la sobre o seu filho inocente. Isto é, aquele que não conheceu o pecado, Deus fez o pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Aquele que gritou, está consumado, foi o sinal de que a ira havia sido transferida para ele. Portanto, podemos dizer que o derramamento da ira de Deus sobre o Filho foi o maior ato de amor que o mundo jamais viu. Você nunca tinha pensado assim. Uma terceira verdade, agora a verdade principal aqui. Relação entre ira e misericórdia em Deus. Em geral, os teólogos sistemáticos concordam, os reformados concordam que todos os atributos são essenciais em Deus. Todavia, a natureza divina não exige que todos eles sejam manifestos necessariamente. Deus pode ser sem manifestar, e é fácil de provar isto biblicamente. Deus tem a necessidade de manifestar justiça em ira, mas, que é importante, não é necessário que a sua justiça se manifeste na pessoa do pecador. Se isso não fosse verdade, não poderia haver o quê? A transferência da ira de um para outro. Outra pessoa, que no caso aqui é Jesus Cristo, pôde assumir as responsabilidades judiciais e legais de outros e assim pagar pelos pecados dele. A ira foi satisfeita. Mas quem pagou o pato, desculpa a expressão, foi Jesus Cristo. Quem levou sobre si a ira divina foi ele. Por isso que eu disse que a ira pode ser removida, o ódio não. Deus só pode ter misericórdia daqueles que têm os seus pecados pagos por outrem. Uma palavrinha sobre perdão. Você sabe o que é perdoar? Chama na igreja, vai perdoar, esquecer, coisa nenhuma. Perdoar não tem nada a ver com esquecer. Sabe o que é perdoar? É quando você olha para a pessoa que ofendeu você e você não tem nenhum desejo de vingança. Por que Deus olha para você e não tem desejo de vingança contra você? Porque a vingança dele caiu sobre outro. Ele pagou a conta. Perdoar é assumir o ônus, assumir o prejuízo. E Deus, o Pai, assumiu o prejuízo, porque Ele próprio teve que dar aquilo que era mais caro a Ele, o seu próprio Filho. Mas Ele tinha que necessariamente punir o pecado, não necessariamente o pecador. É por isso que a transferência é possível. É um plano muito bem bolado por Deus. Muito bem bolado. Se entendemos que a misericórdia com a não aplicação da penalidade e a ira, os dois atributos divinos, ira e misericórdia, não podem ser aplicados na mesma pessoa. O único modo de a ira coexistir com misericórdia é o fato da substituição. Porque
Se Deus tem misericórdia, o que Ele faz? Ele não pune. Se Deus tem ira, pessoalmente Ele pune. Portanto, na mesma pessoa não pode haver derramamento de misericórdia e de ira. Mas com Jesus pode. Porque Ele toma o seu lugar, Ele recebe a penalidade dos seus pecados. E então Deus retira a sua ira de sobre você. A mesma pessoa não pode receber ao mesmo tempo ira e misericórdia. Mas os seus pecados foram pagos. Deus manifestou a sua ira. Deus é justo com todos, sem exceção. Só que uns pagam pessoalmente, outros pagam representativamente. Essa é uma história meio pesada da teologia cristã, que poucas pessoas se aventuram a mexer. Porque é muito duro isto. Deixa eu adiantar mais. Relação agora entre amor e ira. Entre amor e ira. Uma das acusações mais comuns feita pelos adversários da fé reformada é o fato de Deus ser injusto quando manifesta a sua ira. Eles se esquecem de que a manifestação da justiça é essencial em Deus e que a manifestação dela é necessária por causa da própria natureza santa dele. Entretanto, Deus, que é um Deus de amor, não está debaixo da obrigação de mostrar amor a quem quer que seja, mas Ele está debaixo da obrigação de mostrar justiça. Não que Ele é forçado de fora a manifestar justiça, é a própria natureza santa dele que o obriga. Deus não é Brasil. E como eu queria, isso aqui eu estou confessando um pecado aqui, como eu queria que o Supremo Tribunal, que governadores, que Congresso, eles conhecessem um pouquinho da ira divina. Pelo menos eles teriam medo, mas eles não dão bola para Deus. Mas um dia a ira de Deus virá sobre eles. Podem ter certeza disto. Nós podemos fazer um monte de coisa para o bem do Brasil, mas não virá enquanto não houver punibilidade. E a punibilidade virá somente em medida plena, em medida exata, justíssima, quando o Senhor voltar em glória. Eu tenho vontade de pegar esses caras e esganar, igual aquela mulher lá do coisa. Eu tenho vontade, mas Deus fala assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, quem dá o troco sou eu. Isto é, eu retribuirei. Ira e amor, atenção, não são excludentes em Deus. Deus pode perfeitamente, ao mesmo tempo, mostrar ira e misericórdia, mas não pode mostrar essas duas coisas na mesma pessoa. Para que a ira, para que a misericórdia venha, é necessário que Jesus Cristo pague, porque segundo Lucas 1, no cântico lá, é dito que Ele é a expressão, Jesus Cristo é a expressão da misericórdia de Deus. Deus não tem misericórdia de nós por causa do que Cristo fez. Na verdade, Cristo é a manifestação da misericórdia divina. Pode ver isso lá no cântico. Nesse ponto, relação entre amor e ira em Deus, alguns pontos, subpontos. A manifestação de amor não é necessária em Deus. Isto aqui eu já vou pular, porque eu já falei bastante. Você precisa entender a diferença entre Deus ser alguma coisa e Deus manifestar alguma coisa. Deus pode ser amor, e Ele é, mas Ele não precisa necessariamente manifestar amor a quem quer que seja. Mas a justiça Ele tem que manifestar, por causa da sua natureza santa. A manifestação da ira, portanto, é necessária em Deus.
Um assunto meio complicado, meio difícil de traduzir em poucas palavras é este. Com relação aos remidos, Deus não possui nenhum ódio contra os seus filhos, mas Ele pode exercer a sua ira temporariamente sobre eles. Por algum tempo, filhos desobedientes podem ser objeto da ira temporária de Deus. No tempo apropriado, Deus retira a sua ira de seus filhos, trazendo-os ao aconchego seu. Isto é a significação daquela expressão bíblica: na tua ira, lembra-te da misericórdia. Quando nós temos nossos filhos, e nós podemos dizer que nós os amamos, quando nós os punimos. O Weber Júnior que está aí, ele apanhou. Porque nós o amávamos. Mas você não pode desligar essa feição do amor sem ter a noção de punição divina. Nós punimos os nossos filhos, nós não os odiamos, mas nós manifestamos o nosso desagrado, o nosso desgosto com as atitudes ímpias deles. Não fica falando assim: eu te amo, sabe, porque eu vou dar um avarado você no seu traseiro, porque eu tenho um amor muito grande para você. Isso não cola. Você tem que mostrar que isso vai porque você está triste, você está zangado, mas não despeje a sua ira, mas você não pode deixar de manifestar alguma punição. É difícil, é tênue a distinção entre uma coisa e outra. Com relação aos não redimidos, um grande engano é considerar a ira e o ódio de Deus como significando a mesma coisa. Não é. Nos homens, ódio e ira são gêmeos, siameses, mas não em Deus. Em Deus, a ira é manifestação da sua santa justiça aos pecadores impenitentes. E ela está fundada num ato judicial de Deus. E o pecador é condenado por causa das suas transgressões. No ódio, Deus resolve não fazer nada para vivificar a pessoa. E na ira, Ele pune as pessoas por causa dos pecados deles. Nunca diga que Deus pune porque Deus odeia. Isso é injusto com Deus. Quando Deus odeia alguém, e lá Ele fala que odiava Esaú, Ele resolveu não dar a graça regeneradora a ele. Mas todos aqueles que são punidos pelos pecados, sobre quem a ira de Deus vem, é por causa dos pecados. No primeiro caso, a causa não está no homem. No segundo caso, a causa está no homem. Certamente a razão do ódio de Deus não está em Esaú, pelo fato de ele ser pecador. Se assim fosse, Deus deveria odiar Jacó, que também era pecador e piorzinho. Mas Deus amou com amor de eleição. Deus resolveu deixar Esaú nos seus pecados e não deu vida a ele. Este é o sentido de preterição que eu venho falando desde ontem. E é preciso lembrar que aqueles que Deus resolveu não salvar, aí essas pessoas continuam nos seus pecados e se afundam nos seus pecados. E nunca se voltarão dos seus pecados e nunca haverão de crer em Deus. Porque a incredulidade é alguma coisa que acompanha essa pessoa para sempre. Por causa disso, eles receberão no final a manifestação da ira, que é um ato judicial, como lhes disse, onde Deus pune os seres humanos por causa dos seus pecados. E na ira, Deus vinga os pecados dos homens. Esta é a diferença básica entre ódio e ira em Deus. Todos os homens recebem a punição de Deus. Vou repetir o conceito que eu já disse. Uns a recebem representativamente em Cristo, e outros a recebem pessoalmente. Deus livre você de receber pessoalmente a ira divina. Mas a minha oração é que vocês
que me ouvem nesta noite estejam entre aqueles que tiveram seus pecados pagos representativamente, substitutivamente. Dê graças a Deus, porque Deus tem sido amoroso com você, arranjando alguém para ser punido em seu lugar. Algumas conclusões, mas ainda não é o fim. A soberania divina na eleição não tem nada a ver com linhagem de sangue, tá? No capítulo 9 de Romanos, diz lá: nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Eleição não tem nada a ver com conotação de consanguinidade. Os judeus sempre alegam, mas nós somos filhos do Abraão e tal, e se jactavam disto. Jesus corrigiu essa ideia quando disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque vos afirmo que destas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Linhagem de sangue não é sinônimo de verdadeiro israelita. Aqueles de vocês que são meio israelitistas na sua teologia, lembre que o sangue não vale nada nesse caso. Porque nós não temos sangue de hebreu e nós estamos entre aqueles a quem Deus amou, por conseguinte elegeu. Segunda verdade, a soberania divina de amar um e odiar o outro não tem nada a ver com justiça ou injustiça. Esse ponto tem causado grande revolta em círculos cristãos, mesmo evangélicos. E depois de argumentar sobre o amor preferencial por Jacó e o ódio de preterição em relação a Esaú, Paulo anteviu uma reação negativa da parte dos seus leitores, os leitores da carta aos Romanos. Ele viu que ia haver um balaio de gato quando lessem esse livro dele. Então, quando Paulo fala que eu amei, Deus fala, eu amei Jacó, isso está lá no Antigo Testamento e Paulo usa, e odiei a Esaú. Paulo, antevendo essa reação, fala assim: que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Necas de pitibiribas. De jeito nenhum. A reação deles foi muito forte. Alguns eram objetores muito sérios dessa doutrina, porque achavam que Paulo estava tratando de um Deus que era injusto. Havia protestos de repulsa muito fortes no tempo de Paulo, por causa da doutrina paulina. Mesmo hoje, depois de milênios de estudo, de história, há uma porção enorme de evangélicos que está revoltada com essa atitude que é chamada de atitude parcial de Deus. Esses cristãos odeiam essa espécie de ensino e se revoltam contra o modus operandi de Deus, a ponto de alguns líderes evangélicos famosos do Brasil, fulano e beltrano, dizerem que esta doutrina é a doutrina de Satanás. Querem saber o nome? Eu os ouvi pessoalmente. É feio a gente falar quando as pessoas estão ausentes, não é? Mas Edir Macedo e Malafaia. Mas é verdade, eu os ouvi, como diz, com estes ouvidos, que é a terra de comer. Há muitos que seguem esses caras. E o Tiago, acho que mencionou isso, ele prometeu nesta semana fazer o que mesmo? Arregaçar esses calvinistas. Amanhã eu vou amanhecer desse jeito assim. Terceira verdade, a soberania divina impede que pessoas sejam salvas à parte da eleição. Se você não está entre aqueles a quem Deus amou, consequentemente elegeu, não tem salvação. Não sou eu que estou dizendo isto. Vocês têm que brigar com o tio Paulo. Ou ele vai mandar, fala com ele lá. Para que a pregação chegue ao propósito da fé salvadora,
é necessário que haja eleição. E nem todos são eleitos, porque diz a Escritura que a fé não pertence a todos. A fé não é de todos. Quarto ponto. A soberania divina nos ensina que Deus está no controle. A soberania de Deus significa que Ele tem controle total sobre o mundo que criou e que sustenta. As profecias bíblicas são indicativas de que Deus controla absolutamente a história. É a certeza de que Ele fará sempre o que Ele promete. Todavia, se Deus não está no controle do mundo nosso, então Ele não é soberano e, portanto, não podemos confiar nas suas promessas. É desse tipo de Deus que você gosta? Leva para você. Nada agradável ou desagradável acontece neste mundo sem que esteja debaixo do controle de Deus. A soberania de Deus é a nossa segurança de que tudo vai acontecer debaixo dos seus planos. Não existe nada que é ao acaso. Tudo acontece conforme está determinado de antemão e profetizado que vem a acontecer. Isso me consola. Cara, é uma coisa muito gostosa você ter um Deus em quem você pode confiar, porque Ele está com o timão, não o Corinthians, o timão na mão. Ele governa a história, Ele leva tudo a cabo como Ele designa. Algumas aplicações, eu vou terminar porque o tempo meu está chegando ao fim. Primeira coisa, entenda que a soberania divina traz um grande conforto com respeito aos que são deixados de lado. Ao mesmo tempo em que somos confortados pela salvação soberana que nos atingiu, nós não temos o direito de ficar desesperados a respeito daqueles que nunca vão crer. Algumas pessoas me procuraram durante ontem e hoje sobre filhos que estão fora do Evangelho. Esse temor muito dolorido que machuca o coração de mãe e de pai. Entretanto, eu quero dizer a vocês, e o que eu repetia para uma das pessoas que me procuraram, a salvação ou a não salvação dos nossos filhos, dos nossos amigos, nossos parentes, não deve ser nossa preocupação. Isso é business de Deus. Esse é assunto do Altíssimo. E Ele não dá a conhecer a você as razões pelas quais Ele faz o que faz. A sua responsabilidade é pregar a seus filhos, é educá-los na disciplina do Senhor, é anunciar a boa nova da redenção que há em Cristo Jesus e orar por eles. Você não pode fazer mais nada que isto. A sua experiência prova isto. A sua experiência vê quão impotente você é, porque salvação ou não salvação é coisa de Deus. Eu queria que eu pudesse controlar isto. Os meus netos todos vão ser... O vô Abraão não conseguiu. Lembra? Ele teve 2 filhos. Quem? Ismael e Isacô. Ismael e Isaac. Um de lado, outro amado. O Isaac teve 2. Um deixado de lado, o outro amado. O pai da fé teve a sua família dessa maneira, e ele não ficou desesperado. Ele é chamado de homem que creu nas promessas de Deus, homem que obedeceu. Portanto, pelo amor de nosso Senhor, se você tem filhos ou parentes, ou mãe ou pai que não são cristãos, apenas interceda por eles. E não é a sua oração, já vou adiantar, não é a sua oração que vai falar assim, Senhor, muda aí, bota o nome do meu filho, acrescenta o nome do meu filho aí. Não é. Mas a oração faz mudar você. Faz você reconhecer que quem tem nas mãos o poder é Ele. Entretanto, não sofra
pelo fato de Deus fazer as coisas como Ele decidiu fazer. Conforte-se no fato de Ele ter comando em tudo o que acontece. Eu comentei uma coisa ontem e volto a dizer agora. Há muitos crentes que creem na soberania divina. Você pode perguntar aqueles 2 nomes que eu mencionei agora há pouco. E que eles creem que Deus tem controle sobre os astros. Eles creem que Deus tem controle sobre os mares, sobre as nuvens, que Deus assopra as nuvens, que Deus faz todas as coisas porque Ele controla todas as coisas. Mas, quando se trata da vida pessoal deles, eles abandonam a ideia de soberania, porque a soberania divina elimina a decisão soberana deles a respeito da salvação. Eles creem na soberania divina enquanto o assunto não chega na esfera pessoal deles. Veja que você também está incluso em Cristo. Quando a coisa nos atinge pessoalmente, a gente muda de ideia. Tome cuidado com isso. Segunda coisa, entenda que a soberania da graça eletiva é a base para as nossas orações em favor dos que estão perdidos. Não se esqueça de que perdidos não é uma palavra sinônima de odiados. Não há esperança para aqueles a quem Deus odiou, mas há esperança para aqueles que estão perdidos. Você era um deles. Você era um deles. No entanto, Deus tirou você da perdição, do tremedal de lama, e colocou você sobre uma rocha. Colocou você sobre Cristo, a pedra dos séculos. Quando nós oramos sinceramente, nós reconhecemos que a matéria da salvação está nas mãos dEle. Você reconhece que o poder é exclusivo dEle. Terceira coisa, entenda que a soberania divina é a causa da livre graça de Deus. Essa é uma doutrina muito importante que poucos creem. Aqui na Fiel sempre estudou, sabe, as doutrinas da graça. E eu vou um pouquinho mais lá na frente, mais à frente. A graça é livre. Ela é administrada por Deus, e Deus a manifesta quando bem entende. A graça, a livre graça de Deus, quando corretamente entendida, provoca expressões de ação de graças, porque essas pessoas entendem que não teriam nada de bom da parte de Deus, não fora a sua graça. A livre graça é a razão da salvação imerecida. Não há nada em você que convide Deus ao amor, nem mesmo a sua piedosa religiosidade. A livre graça de Deus é distribuída de modo que Ele discrimina quem quer, simplesmente porque a salvação advinda dela não é merecida por ninguém. Os destinos de Esaú e Jacó foram predeterminados antes, mesmo de eles existirem, ou mesmo antes de terem feito qualquer coisa boa ou má. Isso é o que a Escritura diz. A decisão é daquele que elege e chama segundo os seus propósitos soberanos. Não se insurja contra o modus operandi de Deus. Apenas agradeça a Deus, porque você foi objeto da livre graça de Deus. E a última palavrinha, quarto ponto. Entenda que a soberania divina exige que a posse da salvação nesta presente vida seja efetuada pela fé. E aqui eu vou falar mais uma heresia. Não é a fé que salva você. Isso é chocante. Se a fé salva você, de que vale a obra trinitária de Deus? Quem salva você é a obra do Deus triuno. Esta sim, a obra eletiva do Pai, a obra redentora de Cristo, a obra regeneradora do Espírito. Esta é suficiente para botar você no reino de Deus. Então você vai me perguntar, de que vale a fé? A fé é, segundo a teologia a gente aprende isso, a fé é um órgão de apropriação. A fé é o meio pelo qual nós tomamos posse das bênçãos
prometidas, das bênçãos que foram realizadas em Cristo, nós tomamos posse na nossa história pessoal. Fé é órgão de apropriação. E quando vocês creram, lembra, antes de você crer, Deus já tinha eleito você. Na história, Cristo Jesus já tinha redimido você. Somente quando a obra redentora, a obra do Espírito Santo abriu o seu coração, quando o amor de Deus foi derramado em nossos corações, então nós cremos. Quando Deus regenera, implanta a vida, nós, vivificados, nós falamos yes, nós queremos, e gozosamente. Portanto, eu gostaria que você aprendesse que a fé é o dom de Deus, para que nós desfrutemos nesta presente existência, da salvação que foi conseguida lá para trás. E agora ontem você não desfrutava, lembra? Ontem você era ia falar a palavra que minha mulher ia brigar. Ontem você era um desgraçado, isto é, sem a graça divina. Ontem você não tinha nada, hoje você tem muita coisa e vai ter mais. Mas desde que você creu pela livre graça, então você vai começar a desfrutar. Lá no céu não vai ter fé, porque todas as coisas já terão sido realizadas. Lá no céu não vai ter esperança mais, mas vai ter amor. E você vai ver todas as coisas cumpridas, sem a necessidade de crer. Você só vai desfrutar para sempre e sempre, por uma fé que Ele deu a você aqui, enquanto você vivia aqui. Então você vai viver para sempre e sempre, na glória do Senhor. Você vai receber em plenitude aquilo que Deus tem reservados para aqueles em quem Ele botou o coração. Seja Deus gracioso por causa disto, seja Deus louvado ou glorificado por causa disto. Aqueles que são amados de Deus, digam aleluia. Deus os abençoe.